Retornamos então para dar continuidade à resolução das nossas questões. Bem, vamos avançar, né? Vamos avançar. Antes mesmo de avançar, eu retorno àquela questão lá da autoria incerta em contexto de crime impossível, que eu lembrei dessa questão. Essa questão foi trabalhada no delegado da Bahia, não sei qual foi o ano. E na redação, o examinador utilizava, na redação, né? O examinador ele mencionava A e B em momentos distintos. Deu para entender? Eu tinha falado aqui simultaneamente, mas em momentos distintos. Consta na redação assim. Ou seja, quer dizer que um realizou o disparo de arma de fogo e logo após o outro realizou. Momentos distintos, mas não muito, assim, não há assim, uma separação significativa em relação aos momentos, entenderam ou não? Porque quando a segunda munição atingiu a vítima já estava morta. Então alguém cometeu um crime impossível. Eu vou estender esse crime impossível para ambos. Eu teria aqui um contexto de autoria incerta, mas eu tenho um crime impossível inserido aí. Aí eu tenho que estender esse crime impossível para ambos, muito embora eu tenha um resultado morte. Na autoria incerta, sem esse contexto de crime impossível, ambos deveriam responder por tentativa de homicídio, muito embora eu tenha um contexto de morte consumada. Beleza? Na autoria incerta, né, com esse contexto de crime impossível, eu tenho um resultado morte, mas não há que se falar em tentativa de homicídio para ambos, entenderam ou não? Eles não irão responder pelo resultado, por quê? Porque alguém cometeu o crime impossível, aí eu tenho que estender o crime impossível para ambos os atiradores. Lembrando sempre que um desconhece a conduta do outro, ou seja, não tem concurso de pessoas, né? Por ausência de liame subjetivo. Vamos agora abordar uma questão muito interessante, hein? Muito interessante, a probabilidade de uma questão dessa que é na sua prova é de 90%. Delegado de polícia, vem comigo na tela. Vem comigo na tela a questão de número 22. A deseja provocar a morte de B e, para isso, aconselha a fazer uma viagem à Flórida, pois leu que lá, ultimamente, vários turistas têm sido assassinados. Então, A deseja provocar a morte de B e, para isso, o aconselha, né, a fazer uma viagem à Flórida. E porque ele está sabendo que lá na Flórida, vários turistas têm sido assassinados. Essa é a intenção dele. A planeja que também B tenha esse destino, ou seja, ele quer que B também seja assassinado lá na Flórida. B, que nada ouviu sobre os casos de assassinato na Flórida, faz a viagem de férias e, de fato, é vítima de um delito de homicídio. A respeito da teoria da imputação objetiva, na concepção de Claus-Roxin, eu chamo a sua atenção, as questões, aqui comigo, as questões de prova, quando trabalha imputação objetiva, trabalha dentro da concepção de Claus-Roxin. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos também a concepção de Jacobs, que adota outros critérios, segundo a sua visualização de finalidade do direito penal, né, que é a retomada aí da ordem normativa, né? Então, veja, Roxin, ele trabalha dentro do seu funcionalismo, é claro, um funcionalismo moderado, mas com a visão de direito penal, né, tendo como finalidade a proteção de bens jurídicos. Roxin, ele adota outros critérios quando se trata de imputação objetiva. As provas, via de regra, pelo que eu percebi, elas trabalham imputação objetiva na ótica do professor Claus-Roxin. Eu aqui vou trabalhar na ótica do professor Claus-Roxin, porque a prova, a questão está trabalhando dentro dessa concepção, tá? Mas é interessante você fazer um estudo também dos critérios estabelecidos lá pelo professor Jacobs. Beleza? Vem comigo na tela. Na concepção de Claus-Roxin, diante do caso concreto, né, é correto afirmar que A deve responder pelo homicídio, pois sua conduta acabou incentivando B a fazer a viagem, criando assim um risco não permitido. No caso, criou um perigo de morte juridicamente relevante. O examinador que joga pesado demais, o que ele fez? Ele pegou esse caso aqui lá do livro do professor Claus-Roxin.
O professor Klaus Roxin, quando ele trata lá da imputação objetiva, ele trabalha com diversos casos. E um dos casos é esse aqui. Que inclusive fala aqui da viagem à Flórida. O examinador pegou e colocou aqui. É por isso que eu estou falando com vocês, né? Viu? O professor Luiz Greco também pegou lá, ou melhor, o examinador pegou uma questão, né? Um caso que o professor Luiz Greco trabalha no livro dele, copiou e colou. Essa é a verdade. Beleza? Tá. Imputação objetiva. O que você tem que entender? A imputação objetiva, ela navega lá na órbita do nexo de causalidade também. Né? Muito embora eu primeiro tenho que entender se o fato é imputável ou não, e aí depois trabalhar com o nexo para responsabilizar o agente. É interessante, a imputação objetiva, ela não despreza a teoria da equivalência das condições, não despreza. Mas primeiro ela analisa, na ótica de proteção de bens jurídicos, se a conduta criou ou aumentou um perigo não permitido. Deu para entender? Quando você trabalha com a teoria da equivalência das condições, né, um artigo que é a conditio sine qua non, eu tenho aqui no artigo 13, ele menciona o resultado que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa concepção aqui é uma concepção causalista. Aqui comigo. Na concepção causalista, conceito de ação, veja, é aquele movimento corpóreo que produz no mundo exterior uma modificação. Deu para entender? Não há que se falar em finalidade. Eu não trabalho o subjetivismo numa concepção causalista. Deu para entender? A minha visão é uma visão puramente objetiva. Quando eu trato de finalismo, a conduta ela é revestida de subjetivismo. Ou seja, o agente pratica uma ação com uma finalidade. É o finalismo. É por isso que Weltzel menciona. A causalidade é cega. Né? E o finalismo, vidente. Deu para entender? Vem comigo na tela. Tá? Então tem aqui no 13 a adoção, segundo a doutrina, da teoria da equivalência das condições. Né? É importante, né, também a gente mencionar que no 13, parágrafo 1º, a doutrina aponta, alguns doutrinadores, que aqui foi adotada a teoria da causalidade adequada. Tá? Então veja, quando eu tenho uma superveniência de uma causa relativamente independente, que exclui a imputação quando exclui a imputação, não, quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. E qual o exemplo que você tem aqui da doutrina? Dessa causa superveniente, relativamente independente. O Tício realizou disparo de arma de fogo, atingiu o MEV foi colocado em uma ambulância, essa ambulância acabou colidindo com um veículo. Tício realizou disparo de arma de fogo, atingiu o MEV foi colocado em uma ambulância, essa ambulância acabou colidindo com o veículo. Eu tenho aí, trabalhando apenas com a teoria apenas a teoria da causalidade adequada, né? Como muitos entendem aqui no parágrafo 1º, eu tenho um rompimento de nexo, não é isso? Por quê? Porque eu tenho uma causa superveniente. Então o Tício vai responder apenas pelos atos anteriormente praticados, ele vai responder apenas por tentativa de homicídio. Tradicionalmente, a gente resolve essas questões com essa concepção, né? Com a teoria trabalhando com as concausas. Qual é a visão de Roxin? Roxin entende o seguinte, peraí, vamos trabalhar com a criação, o aumento de risco. Né? Porque trabalhar com essa concepção de ficar analisando o nexo de causalidade, e aí, num caso específico como abordei agora, sempre com a visão que há rompimento quando tem uma causa superveniente ou não. Peraí,
Vamos primeiro analisar se eu posso imputar esse fato ao agente. Se eu posso imputar esse fato ao agente, aí sim eu vou analisar nexo de causalidade. Mas eu tenho que analisar se eu posso imputar esse fato ao agente. Deu para entender? E aí ele cria essa concepção, né, baseada aí na teoria de risco para o bem jurídico. Ou seja, vou imputar objetivamente. Eu não vou analisar, Roxin menciona, eu não vou analisar dolo e culpa agora, não. Isso é uma análise subjetiva. Deu para entender? Eu primeiro vou analisar se eu posso imputar. Depois, se eu entendo que eu posso imputar, aí sim eu vou utilizar da teoria da equivalência das condições para ligar o agente ao resultado. Além disso, eu vou analisar dolo e culpa. Deu para entender? Então, a teoria da imputação objetiva é uma teoria que estuda se eu posso imputar esse fato ao agente. Eu não vou estudar aqui nexo ainda. Entendeu? Não, primeiro eu vou ver. Posso imputar? Posso. Agora deixa eu analisar aqui nexo, causalidade. Deu para entender? Essa é a visão de Roxin. Ou seja, eu posso imputar um fato, agora eu tenho que verificar qual é a finalidade do direito penal. Finalidade do direito penal é proteção de bem jurídico. Eu tenho que verificar se criou um risco para esse bem jurídico. Se esse risco, se esse risco criado, né, ele se realizou no resultado, a gente vai analisar aqui e você vai entender. Beleza? Primeiro eu te expliquei aqui a forma tradicional, como se trabalha isso. Aqui, nesse segundo exemplo que eu te dei, da ambulância, ou da que realiza um disparo de arma de fogo, a vítima é levada ao hospital, e aí o hospital acaba pegando fogo lá e a vítima morre. Veja, esses dois casos aí eu tenho, trabalhando apenas de forma tradicional, com a aplicação da teoria da causalidade adequada, eu teria uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só produziu o resultado, ou a gente responderia apenas por tentativa de homicídio. Mas eu posso chegar a esse resultado também lançando mão de uma outra sistemática. E a gente vai analisar aqui. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, imputação objetiva. Então veja, a imputação objetiva foi desenvolvida lá pelo professor Klaus Roxin, né, no início da década de 70. E tem como objetivo aí, ó, flexibilizar os rigores da teoria da equivalência dos antecedentes causais baseado na relação causa e efeito, inspirada lá pela teoria causalista, para aferir a causalidade entre a conduta e resultado. Então, olha, para Roxin, um resultado causado pelo agente só deve ser imputado. Roxin trabalha com imputação de resultado, deu para entender? Então, Roxin menciona, o resultado só deve ser imputado como sua obra se ele preenche o tipo objetivo. Agora veja, ele vai preencher esse tipo objetivo unicamente quando o comportamento do autor, além da causalidade, ou seja, além de ter esse nexo causal, tem que se verificar se esse comportamento ele cria ou aumenta um risco não permitido. Se esse risco que foi criado ou aumentado foi realizado, não permitido, né? Foi realizado no resultado concreto. Se esse resultado ele se encontra dentro do alcance do tipo ou esfera de proteção da norma, como bem menciona o professor Paulo Busato. Professor, não entendi nada, mas você vai entender. Por quê? Porque eu vou jogar aqui no jogo duro, vou jogar aqui nos exemplos e a gente vai entender. Beleza? Fica tranquilo, tá? Agora você vai entender. Então veja, não basta só nexo de causalidade. Eu tenho que verificar se a imputação, se eu posso imputar aquele resultado ao autor. O Roxin, ele trabalha com a teoria da equivalência das condições? Sim, mas olha, ele primeiro vai entender se eu posso imputar o fato ou não. Entendeu? Então não basta só o nexo de causalidade. E aqui eu falei que é importante que a Jacobs adota outros critérios baseados na sua concepção de finalidade de direito penal, que a gente já falou aqui. Tá, vamos ao que interessa. Vamos lá. Criação do risco, aumento do risco não permitidos, né? Ou do risco não permitido. E pode aparecer na sua prova assim, ó, risco proibido. Beleza? Tranquilo. Então, qual é a conclusão que você tem? A conclusão que eu tenho, que você vai chegar comigo, é o seguinte. Primeiro, para imputar o fato, eu tenho que ter uma criação ou aumento de um risco não permitido, não é isso? Isso. Então, quer dizer que se há uma criação de risco permitido ou uma diminuição do risco não permitido,
não há imputação de fato, ainda que haja nexo de causalidade. Agora veja, instigar alguém a fazer um passeio cria ou aumenta um risco de morte juridicamente relevante? Aqui comigo. Ainda que eu tenha ciência de que naquele local alguns turistas estão morrendo, quer dizer que ainda que eu tenha a finalidade de que uma pessoa venha morrer também naquele local, o fato de eu instigar essa pessoa a viajar para aquele local não cria um risco de morte relevante. Deu para entender? Não cria. Por quê? Porque outros turistas também visitam aquele local e retornam para suas casas. Deu para entender? É uma coisa que pode acontecer ou não. Então, aqui já tenho a resposta da questão. Essa instigação, né, ainda que eu tenha a intenção, né, de que uma pessoa venha morrer aí numa determinada cidade, eu sei que essa cidade é perigosa e manda essa pessoa viajar para esse local, ainda que ela não tenha ciência do perigo dessa cidade, eu não crio um risco. Então veja, eu tenho um nexo de causalidade? Tenho. Porque eu instiguei e a pessoa foi. Mas para a Roxin basta isso? Não. Eu tenho que verificar se essa minha conduta criou um risco. Deu para entender? E um risco não permitido. Veja que não criou um risco não permitido. Então não há que se falar em imputação. Então já mato a questão ali. É criação ou aumento de um risco não permitido. Então, criação eu já tratei. Dei um exemplo. E esse aumento de um risco não permitido? Eu já tenho um risco. E se o agente aumentar esse risco, aí há imputação. Mas se ele diminuir? Ora, se ele diminuir, ele não está aumentando. Então, se ele diminui, não há imputação. Professor, como assim? Veja, alguém lança uma pedra na direção do Tício. Essa pedra vai bater na cabeça do Tício. E eu empurro o Tício e essa pedra que iria bater na cabeça do Tício bate no ombro. A minha ação, muito embora você pense, professor, mas veja, você aí agiu num sentido de provocar um dano menor, né? Ali num sentido de realizar, inclusive, um contexto ali de estado de necessidade de terceiro, né? Provocando aí uma lesão menor. Mas você não tem que adentrar a questão de excludente de ilicitude, não, filho. Por quê? Porque quando você empurra a vítima e acaba provocando uma lesão corporal nessa vítima, você reduziu o risco de homicídio para lesão corporal. Se você reduziu o risco de homicídio para lesão corporal, não há que se falar em imputação desse fato. Deu para entender? Não há nem que se falar em imputação desse fato. Você não precisa lá navegar nas excludentes de ilicitude. Não precisa. Por quê? Porque a sua conduta diminuiu o risco. Deu para entender? Vê comigo na tela. Vê comigo na tela porque olha só como é interessante. Então, instigar alguém a fazer um passeio não cria ou aumenta um risco de morte juridicamente relevante. Então, se é lançada uma pedra, eu empurro essa pessoa para que essa pedra não venha a atingir a cabeça dessa pessoa, e sim o braço dessa pessoa, eu tenho uma ação que diminui o risco, também não imputo o fato. Eu não tenho que discutir dolo, culpa, nexo de causalidade aqui não. Não imputo o fato. E o outro exemplo citado pelo Roxin, esse aqui é muito bonito. Porque esse aqui cai na prova, muita gente erra. Tício convence um ladrão a não furtar R$1.000, mas somente R$100. Aqui comigo. O Tício encontra um ladrão. E o ladrão fala o seguinte: olha, vou furtar agora um banco. À noite, Tício. E o Tício, você vai furtar um banco? Vou furtar um banco.
E veja que ele não está ainda decidido, porque senão você ia falar, professor, olha aquela participação, se o autor já está decidido. Ele ainda não está decidido. Ele fala, rapaz, acho que eu vou furtar um banco, vou furtar R$1.000 lá. Cara, não faz isso não furta 1.000 não. Furta R$100. Não, beleza. O Tício vai responder como partícipe desse crime. O risco já existia de lesão ao patrimônio. Ele acabou diminuindo o risco. O que se entende que não se imputa esse fato ao partícipe. Por quê? Porque a ação dele diminuiu o prejuízo. Deu para entender? É essa que vai cair na sua prova, à luz da concepção da teoria da imputação objetiva. Deu para entender? Diminuição do risco. Deu para entender? Vem comigo na tela. Agora você está entendendo a imputação objetiva. Professor, agora eu estou entendendo a imputação objetiva. Tá. Ainda importante. Criação de um risco permitido não induz imputação do resultado. O risco é o risco não permitido. Se eu tenho um risco permitido, eu também não imputo o resultado. Deu para entender? Então aqui comigo, se eu tenho um risco que é permitido, eu também não imputo o resultado. Vamos supor, exemplo do Roxin. Eu tenho um determinado estabelecimento comercial, esse estabelecimento comercial vende facas, vende punhal. E chegou um cara lá, cara, que o dono do estabelecimento olhou para ele assim, querendo comprar, sabe, meio nervoso, querendo comprar um punhal. Aí o dono do estabelecimento, rapaz, esse cara pode até usar esse punhal para matar alguém. Mas vou vender. Na sua cabeça, dólar eventual. Né? Ainda que seja como partícipe, mas dólar eventual. Por quê? Porque esse cara acabou utilizando esse punhal para matar determinada pessoa. Roxin fala que essa ação de vender, né, a venda né, ainda que seja um punhal ou uma faca, né, isso é um risco sim, mas é um risco permitido. Entendeu? Em tantos lugares, você tem lá venda de facas, enfim, no mercado, deu para entender? Então, o Roxin fala que a mera suspeita de que aquela pessoa que está comprando aquela faca vai praticar um homicídio, esse risco é um risco permitido, a venda, tá, dessa faca. Roxin fala o seguinte, seria um risco não permitido se ele tiver certeza de que aquele comprador iria utilizar aquela faca para matar determinada pessoa. Na certeza, aí sim. Fora isso, é uma atividade cotidiana. Como também é risco permitido dirigir veículo automotor. Sabe? É um risco permitido. Senão você para a cidade. Aconteceu um homicídio. Sim. Fulano estava dirigindo dentro das regras? Sim, eu não imputo o fato. Eu não tenho que analisar se agiu com dolo, agiu com culpa, entendeu? Eu não imputo o fato, ainda que tenha um nexo de causalidade. Por quê? E aí, trânsito é um risco permitido. Beleza? Dentro das regras, risco permitido, nem imputo o fato. Deu para entender? É assim que o Roxin trabalha. Entendeu? Esse é um risco permitido. A imputação é de risco não permitido. E dentro do risco não permitido, que há a imputação. Aí você tem que verificar que é a criação ou aumento desse risco não permitido. Então, se eu tenho situações que não criam um risco não permitido, como, por exemplo, orientar uma pessoa a viajar, ainda que eu tenha a intenção que essa pessoa venha morrer naquele local, é um risco, não há que se falar de criação de risco não permitido. Deu para entender? E também situações que eu venha diminuir o risco também não se imputa. Por exemplo, uma pedra que cai na cabeça da pessoa, empurra a pessoa e acaba batendo no braço da pessoa. Eu não imputo esse fato. Beleza? Outra, a lesão corporal, eu não imputo. Beleza? Não tem que ir lá na excludente. Não imputo. Por quê? Eu diminuí. E esse outro exemplo, que se cair na prova poucos irão acertar, é desse partícipe que convence o autor a furtar um valor menor, a diminuição de risco. Ele não responde como partícipe. Deu para entender? Essa é a visão do Roxin. Veja que a visão do Roxin, tudo trabalhando em cima da proteção de bens jurídicos. Beleza? Então analisamos aqui a criação ou aumento do risco, tá? Beleza, professor, bacana, vamos seguir. E sempre lembrando, a criação ou aumento de risco não permitido. Professor, se eu tenho a criação de um risco permitido, também não imputa. Deu exemplo aqui do vendedor de punhal, que é do livro do Roxin, e também lá do trânsito também que o Roxin cita, né? Esse acidente de trânsito
quando o agente está dirigindo o veículo dentro das regras. Vamos continuar aqui, vamos continuar, tá? Imputação objetiva, aqui a gente tem que enfrentar. O Roquesim ainda fala que para a imputação do resultado, vamos supor, então nós vimos que o risco tem que ser um risco não permitido. Agora o Roquesim fala o seguinte, olha, além da criação desse risco não permitido, esse risco ele tem que se realizar no resultado. Aqui comigo. Eu jogo na didática, você entende. Joga na didática, professor. Naquele exemplo da ambulância, que eu tenho que lançar a mão lá, da teoria da causalidade adequada, causa superveniente, relativamente dependente, é a forma tradicional que a gente resolve, não é isso? Isso. Vamos resolver essa questão à luz da imputação objetiva? Vamos, professor. Beleza. Tício realizou o disparo de arma de fogo. Eu te pergunto, essa ação do Tício é um risco permitido ou não permitido? É um risco não permitido. Ok, professor, já tem um requisito. Tá. Aí, o Tício realizou o disparo de arma de fogo, atingiu o MEV. O MEV foi colocado dentro da ambulância. Foi colocado dentro da ambulância. Essa ambulância acabou colidindo com o veículo. Tá. E o MEV morreu. Beleza. Vamos lá então. Criei um risco não permitido? Sim, professor, com disparo de arma de fogo. Beleza. A Roquesim fala o seguinte, olha, além de criar esse risco não permitido, esse risco ele tem que se realizar no resultado. A vítima morreu de disparo de arma de fogo? Ou ela morreu de um acidente que ocorreu no trânsito? Professor, tem o nexo de causalidade. Eu não estou perguntando isso. A imputação é objetiva. Eu estou perguntando se ela morreu de disparo de arma de fogo. Se ela morreu em decorrência desse risco que foi criado. Professor, não morreu em decorrência desse risco, não. Foi colisão no veículo. Ah, é? Ah, então eu não imputo o resultado. Não imputo. Por quê? Eu criei o risco não permitido, mas esse risco não se realizou no resultado. Professor, mas ele não responde? Calma. Calma. Eu não imputo o resultado, mas imputo os atos anteriormente praticados. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Ah, professor, então, veja que legal aí, né? Porque, veja, na teoria lá da causalidade adequada, ele também respondia por tentativa de homicídio. Sim, mas o critério era outro. Você trabalhava ali com rompimento de nexo por ter uma causa que por si só produzia o resultado. Roquesim, ele já trabalha aqui na imputação. Criou o risco não permitido. Beleza. Mas vem cá, a vítima morreu desse risco aí? Não, nem imputa. Nem imputa. A imputação é objetiva. Imputa aí os atos anteriormente praticados, entendeu? Criação do risco não permitido e a realização desse risco no resultado. Deu para entender? Vem comigo na tela, né? Aqui você tem imputação objetiva. Então veja, a conclusão. Ainda que tenha sido criado um risco não permitido, se o citado risco não se realizou no resultado, não há que se falar em imputação do resultado como obra do autor, ainda que haja nexo de causalidade. Exemplo, disparo de arma de fogo e lesão posterior, né? A colisão de uma ambulância, aquele exemplo. Ou até mesmo um incêndio no hospital, para o qual foi conduzida a vítima. Porque quem realiza disparo de arma de fogo criou o risco da pessoa morrer por disparo de arma de fogo. E não em decorrência de um incêndio que ocorre em um hospital. Deu para entender? E aí a gente chega no terceiro requisito do Roquesim. Então o Roquesim falou, ó, criação do risco não permitido. É o primeiro, beleza. Aí eu tenho que analisar, vem cá, essa conduta. Se ela diminuiu o risco, não imputo. Se ela criou um risco, mas é um risco permitido também, não imputo. Sacou? Onde você vai trabalhar? Tá, aí é o segundo, o Roquesim fala da realização do risco no resultado. Se eu criei um risco não permitido, sim, mas não se realizou no resultado, eu não imputo o resultado, vou imputar os fatos anteriormente praticados. E eu trabalhava dessa forma com a aplicação da teoria da causalidade adequada. Né? Lá do parágrafo 1º, que é uma causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado, mas eu não vou nem analisar isso aqui, porque eu estou trabalhando com a teoria do risco. Estou com imputação objetiva na cabeça, que agora eu estou entendendo. Né? Falando sempre em imputação, criação de risco, eu nunca... Agora no jogo duro eu estou entendendo. O professor está perdendo tempão nessa questão e ele não tem, ele fica aqui dando informação. Ele não vai para outra questão, ele vai ficar aqui até você entender, pelo menos ter uma noção para a prova. Agora, o Roquesim fala o seguinte, olha, então tem a criação do risco, a realização desse risco no resultado e outra coisa. Tem que se verificar se esse resultado ele é alcançado pelo tipo. Professor, não entendi. Vem na tela. O Roquesim fala o seguinte ainda, que o resultado se encontre dentro do alcance do tipo, ou esfera de proteção da norma. O que é isso? Quando você trata lá do artigo 121,
Tem lá matar alguém, não tem? Tem. Qual é a proteção aqui comigo? Matar alguém. Eu vou punir a sua conduta por você matar uma outra pessoa. Essa é a inteligência do 121. Agora, ainda que você tenha criado um risco não permitido, ainda que esse risco tenha se realizado, mas a vítima que se colocou em perigo, a vítima com autodeterminação. Ou seja, o alcance do 121 não abarca isso. Abarca você matar uma pessoa, tá certo? Criar um risco não permitido e você matar essa pessoa, né? Sem essa pessoa se colocar em risco. Deu para entender? Agora, se eu tenho uma conduta sua que vai resultar na morte de alguém, mas essa pessoa se coloca em risco, eu não tenho aí o alcance do tipo. Deu para entender? Como assim, professor? Vamos supor. O Tício encontra com o Mévio. Tá. E o Mévio fala lá, Tício, estou cheio de problemas e tal. Aí o Tício, rapaz, você tem que se matar. E o Mévio vai e se mata. Aqui no Brasil nós temos aí, né, a participação em suicídio por parte do Tício. Pela teoria da imputação objetiva, eu não posso imputar esse fato ao Tício. Por quê? Porque a vítima se autocolocou em perigo. A vítima se autocolocou em risco. Deu para entender? A mesma coisa se eu tenho, e esse é um exemplo do livro do Roxin, um traficante que vende heroína para um determinado usuário. E ele sabe que aquilo pode provocar a morte do usuário, mas mesmo assim ele vende. E aquele usuário faz uso daquela heroína e acaba morrendo. Deu para entender? Será que esse traficante seria partícipe? Não, por quê? Porque esse usuário, ele tem autodeterminação, tem que ter autodeterminação, beleza? Ele tem autodeterminação. Ele se colocou em risco. Então, não há aí... Aí, veja, eu criei um risco não permitido? Criei. Qual foi? Vender cocaína. É um risco não permitido. Esse risco se realizou no resultado? Sim, que a vítima morreu do uso da cocaína. Beleza, já tenho dois requisitos. Agora, essa conduta se alcança no tipo? Não, peraí, foi a vítima que, ela com autodeterminação, que se colocou em perigo. Então, não imputo. Deu para entender? Tá? Então é a autocolocação em risco aqui comigo. Jogo pesado, jogo pesado. É autocolocação em risco, tá? Não coloquei aqui, mas é a autocolocação, e também tem a heterocolocação, eu vou explicar para vocês. A autocolocação em risco, desde que a vítima tenha autodeterminação, ou seja, não pode eu induzir uma criança a praticar o suicídio. Aí não, aí eu vou ser autor imediato de homicídio, né? Tem que ser uma pessoa com autodeterminação, tá? Então, ó, autocolocação e a heterocolocação, que eu vou explicar o que é, não induz a imputação do resultado ao autor, ainda que o autor tenha criado um risco não permitido, ainda que esse risco tenha se realizado no resultado, tá certo? Tá, aí eu te dou um exemplo aqui de autocolocação em risco. Por exemplo, suicídio, racha ou pega. Vamos aqui participar de um racha? Vamos! E a pessoa que está ao meu lado, ela tem autodeterminação. Aí estamos lá participando de um racha, ela perde a direção do veículo e acaba morrendo. Eu criei um risco? Criei. Esse risco de morrer em decorrência do pega ocorreu no resultado? Ocorreu. Mas ao alcance do tipo? Não. Por quê? Porque a pessoa ela tem autodeterminação, ela se autocolocou em risco. Não há que se falar em imputação do resultado. Traficante que vende entorpecente para o usuário, né? A autocolocação do usuário em risco, desde que esse usuário, claro, tenha autodeterminação. Esses exemplos aqui, ó, do traficante, tudo lá do livro do Roxin. A participação em suicídio, por exemplo, à luz da imputação objetiva, não há que se falar em criminalidade dessa conduta, não. Beleza? Tá. E o que seria essa heterocolocação em risco? Aqui comigo. Aqui comigo. Agora, não é eu que crio o risco. O risco já existe. Mas eu me coloco dentro desse risco. Tem um motorista que se encontra embriagado. Um taxista. E eu estou vendo que aquele cara está embriagado. Mas mesmo assim eu fico insistindo. Não, cara, me leva até em casa. Rapaz, eu não tenho condições. Me leva até em casa. Ele vai e te leva até em casa. Acaba perdendo a direção do veículo. E você acaba aí
você acaba morrendo. Será que é possível imputar esse fato ao motorista? Não. Por quê? Porque você se colocou num risco que já existia, né? Que é a heterocolocação em risco. Beleza? Que é a heterocolocação em risco. Tá? Você já tinha um risco. E o Roxin dá um exemplo também muito bacana, que é cara, acho que é um condutor, né, de embarcação. E sim, e aí ele faz um passeio, né, num determinado local lá. Só que o tempo não está bom, né, para realizar esse passeio. E o cara fica insistindo: não, mas eu quero ir. Rapaz, não tem como, né, o mar não está bom para realizar esse passeio, mas eu quero ir. Deu para entender? Aí esse condutor da embarcação que vai criar o risco, não há imputação porque há uma heterocolocação. Você se coloca num risco que ele vai acabar criando pela sua insistência. Beleza, pessoal? Claro que aqui, né, a gente, em apertada síntese, professor, você dá uma aula de imputação objetiva? Não, só uma análise. Deu para entender? Para você entender, né, a lógica disso. Deu para entender? Tá? Tem outros detalhes aí, né, que você tem que dar uma estudada por fora. Beleza? Mas imputação objetiva nessa pegada aí. Bem, aqui eu coloquei aqui os exemplos, né? Eu quebro muito o galho de vocês. Eu coloquei exemplos de heterocolocação em risco. Vamos supor, eu tenho aqui uma companheira, né? E a vítima opta por ter relações sexuais desprotegidas, mesmo sabendo que ela é portadora do HIV, ou seja, ela já tem ela já enseja, né, o risco, e você se autocoloca, a heterocolocação, porque é ela que cria o risco, né, de ser portadora de HIV. Avisado que o freio do carro não está funcionando, a vítima determina seu funcionário a leve em algum lugar, mesmo assim, a insistência, viu? Aqui é um carro que não funciona e o cara: não, mas me leva assim mesmo. Aquele exemplo andei do embriagado. Solicitar carona para motorista visivelmente embriagado. Então aí a gente tem a heterocolocação em risco, né? Essa heterocolocação em risco, na verdade, a gente vê mais assim na doutrina trabalhando, né? Beleza? Tranquilo. Tranquilo, então, agora sim para a questão de número 23, né? Aqui comigo. Jogamos duro. Pessoal, aqui comigo. Deu para entender a imputação objetiva em apertada síntese, né? Qual é a inteligência do Roxin em relação a isso? Viu situações que podem aparecer na sua prova e pedir para você resolver à luz da imputação objetiva. Filho, você vai brincar. Por quê? Porque agora você sabe. Criação de um risco não permitido ou aumento desse risco, né? O risco já criado e ao aumento desse risco. Basta só isso? Não, professor, porque esse risco não permitido tem que se realizar no resultado. Eu vou lembrar lá da ambulância, né? Que o agente foi ferido, colocado na ambulância, criou o risco não permitido de morrer em decorrência de disparo de arma de fogo, mas esse risco não ocorreu no resultado porque morreu em decorrência da colisão da ambulância. Entendeu? Eu não vou chegar lá justificar na minha prova. Se a prova está falando lá, resolva a questão à luz da imputação objetiva. Tu tá lá com causa superveniente, vai ganhar 0. Por quê? Porque, muito embora o Roxin venha trabalhar com a teoria dos antecedentes causais, ele trabalha, claro que ele vai trabalhar com isso também, porque para você, tudo bem, você imputou, mas para ter responsabilidade tem que ter nexo de causalidade. O Roxin não dispensa isso. Só que ele trabalha com imputação do resultado. Entendeu? Aí você tem que, se pediu para trabalhar, para resolver a questão à luz da imputação objetiva, você tem que trabalhar esses 3 critérios. Criação de um risco não permitido, aumento desse risco, realização desse risco no resultado e alcance do tipo. Deu para entender? Esse é o alcance do tipo que cai na sua prova, vai vir esses exemplos aqui, de autocolocação e heterocolocação. Beleza, é isso, né? Vamos jogar duro, vem comigo. Aqui não é propaganda não, aqui é pegada e é firme. Vamos para a questão número 23. Pelo caráter excepcional do delito culposo, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Questão correta, né? A questão está correta, o crime culposo tem um caráter excepcional, o direito penal adota a responsabilidade penal subjetiva, né? Tem aí o princípio da culpabilidade, e eu já falava, fui com vocês sim, com essa turma aqui, vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque, veja, eu já falava acerca do princípio da culpabilidade, porque pode navegar na sua cabeça assim: como assim, né, culpabilidade, falar de dolo e culpa, não entendo bem. É porque quando da edificação desse princípio da culpabilidade, dolo e culpa estavam aonde? Lá na culpabilidade, né, lá em sede de causalismo.
Beleza, tranquilo, tá? Lá na visão clássica, na visão neoclássica também, Dolly Cooper estão alojados na culpabilidade. E a gente vai tratar aqui na visão neoclássica, eu tenho aí uma visão psicológica normativa, a gente vai tratar disso aí, beleza? Tranquilo, vem comigo na tela, vem comigo na tela. Então, veja, portanto, o agente somente poderá ser punido penalmente caso tenha praticado a conduta com dolo e culpa. Aqui no Brasil, outro ponto importante, né? É que aqui a gente trabalha um pouco diferente do direito comparado. Nós trabalhamos aqui com modalidade de culpa, né? Tá imprudência, perícia e negligência. Aqui comigo. Quando você faz um estudo de direito comparado, quando você pega algum dos doutrinadores tradicionais que tem uma pegada muito firme e dogmática, como o professor Juarez Cirino, Alaor Leite, Luiz Greco, eles têm uma outra denominação, tá? No direito comparado, então, essa denominação é a regra. Qual? O crime culposo é chamado de crime imprudente ou crime negligente. Professor, ainda que o agente tenha agido com imperícia, imprudente. Eles falam imprudente, não falam nem crime culposo não, crime imprudente. Isso por quê? Porque para não fazer confusão com a culpabilidade. Crime culposo, culpabilidade, para não fazer essa confusão. Então eles chamam já de crime imprudente. Crime imprudente é o crime culposo. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, veja, a questão aqui fala da culpa, né? Tá. É excepcional, né? A modalidade culposa. Fica esperto porque eu posso ter a culpa inconsciente e a culpa consciente. Na culpa inconsciente, é aquela culpa sem previsão. Quais são os elementos? Conduta voluntária, nexo causalidade, resultado naturalístico, observância, inobservância, né? Do dever jurídico de cuidado e tipicidade. Fica ligado, porque na culpa consciente eu também tenho esses elementos. Conduta voluntária, nexo de causalidade, resultado naturalístico, inobservância do dever jurídico de cuidado, tipicidade. Tá, e na culpa inconsciente ainda tem aqui ainda previsibilidade objetiva. Essa previsibilidade objetiva também tem na culpa consciente. Cuidado aqui. A previsibilidade objetiva eu tenho tanto na culpa inconsciente como na culpa consciente. A diferença que vai aparecer na sua prova é aqui. Qual? Em relação à previsão. Professor, eu não entendo bem essa previsibilidade objetiva com essa ausência de previsão ou previsão do resultado. Calma, eu vou te explicar. Culpa inconsciente. Eu tenho previsibilidade objetiva, mas o agente não realiza essa previsão. Então essa culpa inconsciente é chamada de culpa sem previsão. E na culpa consciente, a previsibilidade objetiva e o agente realiza essa previsão do resultado. O professor continua não entendendo, joga na Zuc Didática, vem comigo. Previsibilidade objetiva. É aquela previsibilidade que você vai fazer numa condição normal. Deu para entender? Fazendo uma análise mediana. Qual? É previsível que uma pessoa que está conduzindo um veículo automotor, é previsível, se essa pessoa falar o celular, é previsível que ela pode produzir um acidente, provocar lesões corporais? É previsível? A pergunta que se faz é essa. Professor, então eu tenho previsibilidade objetiva. O Tício, ele estava conduzindo um veículo automotor, ele foi falar ao celular. Esse resultado é previsto? É uma previsibilidade objetiva. Porém, o Tício ele não realiza essa previsão. Deu para entender? Eu tenho aí a culpa inconsciente. O resultado é previsto, mas ele não realiza essa previsão. Culpa inconsciente. Na culpa consciente, eu também tenho previsibilidade objetiva. Como assim, professor? Eu tenho o Tício agora que ele lança facas. É previsível que se você lança facas, né, mesmo que você não tenha a intenção de atingir determinada pessoa, é previsível que você pode atingir? Sim ou não? É previsível? Sim. E o Tício realiza essa previsão. Eu sei que eu posso acertar aquela pessoa, mas eu tenho a certeza que irei evitar esse resultado. Como assim, Tício? Porque eu acredito nas minhas habilidades. Deu para entender? O resultado é previsto, ele realiza a previsão, mas não aceita o resultado. Eu tenho aí a culpa consciente. A culpa consciente é quando eu tenho o resultado previsto e o agente realiza essa previsão. Por isso que a culpa consciente é chamada de culpa com previsão.
E a culpa inconsciente? O resultado é previsto, mas o agente não realiza essa previsão. Por isso que é chamado de culpa sem previsão. Culpa com ausência de previsão. Aqui comigo. Então veja, culpa inconsciente. O resultado é previsto? Sim. Eu tenho previsibilidade objetiva? Sim. Mas o agente não realiza a previsão. Culpa consciente. O resultado é previsto? Sim, professor. Mas ele realiza essa previsão? Realiza. Mas ele não aceita? Não aceita o resultado. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, então. Vamos aqui avançar para a questão de número 24. Não, vou avançar para a questão de número 24. É interessante que esse examinador aqui de Goiás, cara, jogou pesado demais. Por quê? Porque aquele aluno que não tem conhecimento técnico, que costuma resolver a questão com macete, ele nem entendeu o que o examinador está falando aqui, na questão de número 24. Porque há uma necessidade de um conhecimento dogmático. Porque o examinador ele trata dos efeitos colaterais possíveis de uma determinada conduta. E aí o aluno que está acostumado a fazer a diferença entre dolo eventual, muito embora aqui eu tenha dolo direto de segundo grau, mas enfim, o aluno que está acostumado a fazer a diferença de dolo eventual para culpa consciente, lançando mão de um palavrão, que é o macete que ele aprendeu, ele dança já nessa primeira questão, né? Primeiro que é técnico, e segundo que é demonstrar que não sabe absolutamente nada, né? Ah, professor, é um macete, não interessa, ausência de tecnismo. E eu vou explicar por quê. Depois eu vou falar sobre dolo eventual e culpa consciente, que está nesse campo aqui dos efeitos colaterais, beleza? Tá, a questão menciona o seguinte: há dolo direto de segundo grau quando há vontade consciente do agente em relação aos efeitos colaterais possíveis de sua ação. Questão errada. Efeitos colaterais possíveis, não. Olha aí. Primeiro, vamos aqui trabalhar o dolo. Artigo 18, né? Diz que o crime doloso, quando o agente quis o resultado, aqui eu tenho a teoria da vontade, também pode aparecer na sua prova assim, ó, teoria clássica, beleza? Teoria da vontade. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Aqui eu tenho a teoria do assentimento ou consentimento, né? Que trata aqui do dolo eventual, e aqui teoria da vontade do dolo direto. É importante você saber que as teorias da vontade e assentimento ou consentimento são espécies de teorias volitivas, né? O ponto essencial do dolo está na relação entre o querer do agente e os elementos objetivos, tá? Diferente quando eu tenho aqui as teorias cognitivas, que não dá aqui para eu abarcar todas as teorias, mas eu vou falar pelo menos acerca de uma delas aqui, que eu já vi caindo em prova, tá? O ponto essencial das teorias cognitivas o ponto essencial do dolo, né, está na consciência do agente e nos elementos objetivos. A teoria, por exemplo, e aqui eu dou um exemplo, a teoria do perigo a descoberto ou perigo desprotegido, né, que cai direto em relação ao bem jurídico, veja, retira o elemento volitivo do dolo, focando no conhecimento da situação de perigo para o bem jurídico, ou seja, para que haja dolo, basta que o agente tenha consciência de que expõe o bem jurídico a um perigo desprotegido, ficando a ocorrência do resultado subordinado exclusivamente à sorte e ao acaso, tá? Então, o agente aqui, veja que aqui não há a necessidade de uma manifestação volitiva. Basta que o agente tenha consciência de que expõe aquele bem jurídico a perigo. E aqui eu dei um exemplo, a roleta russa. Na roleta russa aqui, quando você tem um contexto de roleta russa, você pode trabalhar com a teoria do perigo a descoberto ou perigo desprotegido, quando se fala lá de teoria cognitiva. Tá certo? Dá uma aprofundada nesse assunto aqui, porque você tem outras teorias cognitivas que podem cair na sua prova. Beleza? Tá, eu vou ter que avançar aqui. Mas a teoria que nós adotamos é uma espécie, né? São duas teorias, mas são espécies de teorias volitivas, tá? Tá. Importante. Vamos aqui então ao pedra de toque da questão. Tá. Eu tenho dolo, que ele pode ser um dolo direto, determinado, intencional, imediato ou incondicional. Esse dolo direto, o agente tem a vontade direcionada à produção de um resultado. Beleza? Aqui comigo. Finalismo. O agente pratica uma conduta para produzir determinado resultado. Essa é a finalidade, finalismo. Mas veja, há situações
em que eu vou praticar uma conduta para produzir determinado resultado, mas essa minha conduta pode produzir efeitos colaterais. Deu para entender? Efeitos colaterais. A minha finalidade é essa. Mas de forma colateral posso produzir um outro resultado. E nessa órbita de efeitos colaterais, eu posso visualizar um efeito colateral certo, determinado, ou um efeito colateral possível. Quando eu trato de efeito colateral certo, determinado, diverso do fim, eu estou trabalhando com dolo direto ainda. Mas é um dolo direto de segundo grau. É um dolo direto, né? De segundo grau. Então veja, eu tenho consequências necessárias. E aí eu te dou um exemplo. O Tício quer matar a Mévia está dentro de uma embarcação, e além da Mévia eu tenho outras pessoas naquela embarcação. E o Tício coloca uma bomba lá, explode, morre a Mévia e aquelas outras pessoas que se encontram naquela embarcação. Em relação à Mévia, eu tenho o dolo direto de primeiro grau. Em relação a essas pessoas que se encontram na embarcação, eu tenho dolo direto de segundo grau. Esse dolo direto de segundo grau é um efeito colateral que eu considero certo, porque vai ocorrer. Deu para entender? Então, na órbita dos efeitos colaterais, eu tenho os efeitos colaterais certos, e esses efeitos colaterais certos estão dentro do dolo direto de segundo grau, e eu tenho os efeitos colaterais considerados possíveis, que estão na órbita do dolo eventual culpa consciente. A gente vai tratar lá. Beleza? Tá. Então, se eu tenho um efeito colateral que eu considero certo, eu tenho um dolo direto de segundo grau. Beleza? Esse exemplo. Aqui no Brasil se criou um tal de dolo direto de terceiro grau. Na Alemanha nem se fala isso. Qual seria, professor? Que também seria um efeito colateral que eu considero certo. Aquela mãe que está grávida se encontra numa aeronave, num avião, e lá no avião, além dessa mãe que está grávida, eu tenho outros passageiros. Aí, dolo direto de primeiro grau em relação à mãe. Isso. Dolo direto de segundo grau em relação às pessoas que estão dentro daquela embarcação. Isso. E dolo direto de terceiro grau em relação ao feto. Isso. Beleza. Deixa eu só voltar aqui, que eu posso ter invertido aqui. Vamos lá. Dolo direto de primeiro grau é a minha finalidade. Beleza? Dolo direto de segundo grau, aí sim, são os efeitos colaterais. É o dolo de consequências necessárias. Beleza? Se eu inverti, não sei se eu inverti, mas agora faça aí a correção. Dolo direto de segundo grau, dolo de consequências necessárias. Dolo direto de terceiro grau, que era em relação ao feto, é o dolo de dupla consequências necessárias. Beleza? Então, esse dolo direto de segundo grau e esse dolo direto de terceiro grau manifestam os efeitos colaterais considerados certos. Tranquilo? E o dolo direto de primeiro grau é a finalidade. Beleza? Tranquilo? Tá. Eu posso ter efeitos colaterais que eu considero possíveis. Ou seja, pode ocorrer ou não. Nesses efeitos colaterais que eu considero possíveis, eu vou trabalhar o dolo eventual e a culpa consciente. Deu para entender? Efeitos colaterais que eu considero possíveis. Ou seja, eu vou realizar um disparo de arma de fogo, considero possível atingir o Mévio, mas mesmo assim eu vou agir. Vou assumir a responsabilidade do resultado. Eu tenho um dolo eventual. Eu tenho um efeito colateral, eu tenho um efeito colateral que pode acontecer. Se eu lançar uma faca aqui, eu sei que eu posso atingir a vítima, né, que está aqui participando aqui de um número que eu estou fazendo, né? Trabalho no circo e tal. É um efeito colateral que eu considero possível, mas eu tenho certeza que eu posso evitar o resultado. Eu tenho a culpa consciente. Então, o dolo eventual e a culpa consciente, a diferença entre eles, primeiro, eles se concentram onde? Nos efeitos colaterais considerados certos? Não. Nos efeitos colaterais considerados possíveis. E dentro dos efeitos colaterais considerados possíveis, se o agente não quer o resultado diretamente, mas ele assume o risco de produzi-lo, eu tenho um dolo eventual. Dentro dos efeitos colaterais considerados possíveis, se o agente não quer o resultado diretamente e nem assume
o risco de produzir o resultado, porque ele acredita fielmente que pode evitar o resultado com suas habilidades, eu tenho a culpa consciente. Essa é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, tecnicamente falando, né? Nada de F, 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 pelo amor de Deus. Então, se o examinador for fazer essa pergunta para você, primeiro você vai falar do finalismo. Finalismo, a gente produz uma conduta para atingir um resultado, mas veja que dessa conduta podem resultar efeitos colaterais. Efeitos colaterais considerados certos. Eu tenho aí dolo direto de segundo e também posso ter dolo direto de terceiro grau, dependendo do exemplo. E nos efeitos colaterais considerados possíveis, examinador, aí eu posso ter o dolo eventual e a culpa consciente. Quando os efeitos colaterais considerados possíveis, o agente não quer o resultado diretamente, mas assume a produção, assume o risco de produzir o resultado, eu tenho um dolo eventual. Quando, na órbita dos efeitos colaterais considerados possíveis, o agente pratica uma conduta e não quer o resultado diretamente, também nem assume o risco de produzi-lo, eu tenho a culpa consciente, porque ele acredita que vai evitar o resultado com suas habilidades. Deu para você falar isso? Então, quando você for resolver uma questão que trabalha com dolo eventual e culpa consciente, primeiro, efeitos colaterais. Por que colaterais? Finalismo. São efeitos que são diversos do fim. Isso é resposta técnica, não é FF, que isso aí não é aluno meu não. Beleza? Vem comigo na tela. Então, aqui eu menciono, né? Ó, o dolo, aqui é o dolo direto. O dolo direto de primeiro grau, né? O agente tem a vontade direcionada à produção do resultado, primeiro grau. E aqui eu trabalho os efeitos colaterais, ó. O dolo direto de segundo grau, de consequências necessárias, ou o dolo direto de terceiro grau, de dupla consequência necessária, que é aquele exemplo lá do avião, da mulher que se encontra grávida. Em relação a ela, eu tenho um dolo direto de primeiro grau. Em relação aos passageiros, eu tenho dolo direto de segundo grau. Em relação ao feto, eu tenho um dolo direto de terceiro grau. Beleza? Tá, são os efeitos colaterais considerados certos, né? Que é o dolo de segundo grau, o dolo de terceiro grau. Beleza? E eu tenho o dolo indireto, ou indeterminado. Dolo indireto e indeterminado, eu tenho um dolo eventual. O agente não desejou o resultado diretamente, mas assumiu o risco de produzi-lo. Aqui o dolo eventual está dentro da órbita dos efeitos colaterais considerados possíveis. Eu também tenho um dolo alternativo. O agente deseja um ou outro resultado. E é importante, e aqui comigo, né? Quase estourando meu tempo ali, mas segura a onda aí, né? Segura a onda aí. Tá. Eu vou voltar no outro bloco, continuando aqui, dando continuidade aqui. Vem comigo por quê? O que eu estava falando, vou voltar aqui para a tela. Opa, agora peguei o bizu. Dolo alternativo é um dolo indireto. Beleza? O agente quer um ou outro resultado. Aí cai na sua prova, Tício, querendo matar ou lesionar, agindo com dolo alternativo, lançou uma faca. A faca acabou atingindo a perna da Mévia. Tício vai responder por lesão corporal. Errado. Professor, mas o dolo é alternativo, ele quer matar ou lesionar. Ele praticou uma conduta que era uma das condutas que ele queria, que era a lesão corporal, sim. Mas quando ele lançou essa faca, se ele queria matar ou lesionar, o dolo de homicídio estava na esfera de conhecimento dele, estava na consciência dele. Então ele vai responder por tentativa de homicídio, ainda que tenha agido com dolo alternativo. Por quê? Porque o dolo de homicídio estava presente. Então quando ele lançou a faca, ainda que ele desejasse matar ou lesionar, se ele lesionou a vítima, mas a intenção de matar ele tinha também. Então vai responder tentativa de homicídio e não lesão corporal. Beleza? Pessoal, volta no próximo bloco. Eu quero falar um pouquinho mais de dolo aqui para a gente avançar para a próxima questão, beleza? O jogo aqui é pesado. Um abraço.